Vamos aí ao nosso questionário. Primeiro, texto áureo, para completar. Sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. 1 de Reis 16:31. Verdade prática, para completar. A apostasia na história do povo de Deus é um perigo real e não uma mera abstração, por isso vigiemos. Número 3, dentro do comentário aí da introdução. Quando ocorreu um dos períodos mais sombrios da história do Reino do Norte, também denominado Israel? Então ocorreu durante o reinado de Acabe, filho de Omri. Acabe governou entre os anos 874 e 853 a.C., e o seu reinado foi marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu com a adoração israelita. Parte 1. As causas da apostasia. Número 4. Quais as duas principais causas de apostasia em Israel na época do profeta Elias? Então, o casamento misto e a institucionalização da idolatria. Número 5. Que consequências trouxeram o casamento misto entre Acabe e Jezabel? Então, o texto bíblico põe o casamento misto de Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, como uma das causas da apostasia no Reino do Norte. O relato bíblico destaca que Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 1 de Reis 16:31. Foi em decorrência desse casamento pagão que a idolatria entrou com força em Israel. Embora se fale de um casamento político, as consequências dele foram, na verdade, espirituais. Número 6. A mistura sempre foi um perigo constante na história do povo de Deus. Os crentes devem tomar todo o cuidado para evitar as uniões mistas. Onde na Bíblia vemos a advertência de Deus quanto a isso? A Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, condena esse tipo de união. Veja Deuteronômio 7:3, 2 Coríntios 6:14 e 15. Número 7. Como se deu a institucionalização da idolatria no tempo de Acabe e como se dá hoje em algumas oportunidades que são dadas ao inimigo? Então, a união de Acabe com Jezabel demonstrou logo ser desastrosa, pois através de sua influência, Acabe levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria, 1 de Reis 16:32. A institucionalização da idolatria em Israel fica evidente quando o autor sagrado destaca que também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, 1 de Reis 16:33. Não há dúvida de que o culto a Baal estava suplantando o verdadeiro culto a Deus. Havia uma idolatria financiada pelo Estado. Vez por outra, temos visto Satanás tentando se valer do poder estatal para financiar práticas que são contrárias aos princípios cristãos. Por isso devemos orar pela nação para que ela seja um canal de bênção e não de maldição. Parte 2. Os agentes da apostasia. Número 8. Quais foram os dois principais agentes da apostasia de Israel na época do profeta Elias? Então foi Acabe e Jezabel. Número 9. Complete segunda vida de Acabe. Omri, pai de Acabe e rei de Israel, que reinou entre os anos 885 e 874 a.C., foi um grande administrador, tanto na política interna como na externa de Israel. Mas foi um desastre como líder espiritual do povo de Deus. Veja 1 de Reis 16, 25 e 26. O pecado de Acabe foi andar nos caminhos idólatras de seu pai, que foi um seguidor de Jeroboão, filho de Nebate. 1 de Reis 16, 26. E também ter aderido aos maus costumes dos cananeus trazidos por sua esposa Jezabel, 1 de Reis 16:31. Esse fato fez com que Acabe se tornasse um instrumento muito eficaz na propagação do culto idólatra a Baal. Devemos ser imitadores do que é bom, e não daquilo que é mal. Número 10. Complete segunda vida de Jezabel. De acordo com o relato de 1 de Reis 18:19, Jezabel trouxe para Israel seus deuses falsos e também seus falsos profetas. Teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a Baal em território israelita. Foi sem dúvida alguma um agente do mal na tentativa de suprimir ou acabar de vez com o verdadeiro culto a Deus. Não fosse a intervenção do Senhor através dos profetas, em especial Elias, ela teria conseguido o seu intento. O Senhor sempre conta com alguém a quem ele levanta em tempos de crise. Parte 3. As consequências da apostasia. Número 11. Como se deu a perda da identidade nacional e espiritual em Israel na época do rei Acabe? Das palavras de Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 de Reis 18:21, revela a crise de identidade dos israelitas do Reino do Norte. A adoração a Baal havia sido fomentada com tanta força pela casa real que o povo estava totalmente dividido em sua adoração. Quem deveria ser adorado, Baal ou o Senhor? Sabemos pelo relato bíblico que Deus havia preservado alguns verdadeiros adoradores, mas a grande massa estava totalmente propensa à adoração falsa.
A nação que sempre fora identificada pelo nome de Deus a quem servia, estava agora perdendo essa identidade. Número 12. Como se deu o julgamento divino na época de Acabe, em Israel, e Jeorão, em Judá, é nesse cenário que aparece a figura do profeta Elias, predizendo uma seca que duraria cerca de 3 anos, 1 de Reis 17:1, 18:1. A fim de que a nação não viesse a perder de vez a sua identidade espiritual e até mesmo deixar de ser vista como um povo de Deus, o Senhor enviou o seu mensageiro para trazer um tratamento de choque à nação. Julgamento semelhante ocorre durante o reino de Jeorão, filho de Josafá e genro de Acabe, que recebe uma carta do profeta Elias. Nela é anunciado o juízo divino sobre a sua vida e reinado, segundo Crônicas 21, de 12 a 15. O Senhor mostrou claramente que a causa do julgamento estava associada ao abandono da verdadeira fé em Deus. Tempos depois, o apóstolo dos gentios irá nos lembrar da necessidade de nos corrigirmos diante do Senhor. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Agora na parte 4, a apostasia. Número 13. Como era o perigo real da apostasia em Israel? A apostasia era algo bem real no reino de Israel, no reino do norte, que estava espalhada por toda parte. Era o que os israelitas estavam fazendo. Estavam abandonando a adoração devida ao Deus verdadeiro para seguir os deuses cananeus. Número 14. O que significa a palavra apostasia? Significa, segundo os léxicos, abandonar a fé ou mudar de religião. Número 15. Como é observada a apostasia no Novo Testamento? Então os cristãos são advertidos sobre o perigo da apostasia. Na Epístola aos Hebreus, o autor coloca a apostasia como um perigo real e não apenas uma mera suposição. Hebreus 6, de 1 a 6. Se o cristão não mantiver a vigilância, é possível sim que ele venha naufragar na fé. Número 16. Quem era o rei Acabe? Já observamos que Acabe foi um rei mau. 1 de Reis 16:30. Em vez de seguir os bons exemplos, como os de Davi, esse monarca do reino do norte preferiu seguir os maus exemplos. O cronista destaca que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 de Reis 21, 25. Ainda de acordo com esse mesmo capítulo, Acabe se contristou quando foi repreendido pelo profeta, mas parece que foi um arrependimento tardio. 1 de Reis 21, 17 a 29. Depois aí a nossa conclusão, número 17, para completar. Ficou perceptível nessa lição que a apostasia do reino do norte pôs em perigo a existência do povo de Deus durante o reinado de Acabe. A sua união com Jezabel demonstrou ser nociva não somente para Acabe, que teve o seu reino destroçado, mas também para o povo de Deus, que por muitos anos ficou dividido entre dois pensamentos em relação ao verdadeiro culto. As lições deixadas são bastante claras para nós. Não podemos fazer aliança com o paganismo, mesmo que isso traga algumas vantagens políticas ou sociais. A verdadeira adoração a Deus deve prevalecer sobre toda e qualquer oferta que nos seja feita, mesmo que essa oferta traga grandes ganhos no presente. Todavia, nada significam quando mensuradas pela régua da eternidade.